sabe? Então eu falo, Dudu, vá e eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Para você que imaginava que a treta Dudu e Leila tinham acabado após a saída dele do Palmeiras para o Cruzeiro. Mal começou 2025 e o clima esquentou sobre esse assunto após declarações da presidente do Palmeiras em uma entrevista. E caso pode acabar na justiça. Antes de você saber dos reais motivos dessa treta de 2025, inscreva-se, ativa o sininho das notificações. Deixe a sua opinião nos comentários e diga quem tem razão nessa história. Leila ou Dudu? Compartilhe nosso vídeo com amigos. Mesmo sem mais conexão no mesmo clube, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e Dudu, agora no Cruzeiro, voltaram a protagonizar rusgas e uma briga dessa vez pública, com críticas, xingamentos e que pode terminar na justiça, com processo da dirigente contra o jogador. Mas como começou essa história? Leila Pereira e Dudu posaram em fotos amistosas, dividiram conquistas e por mais de uma vez, ao longo da passagem do atacante, precisaram reforçar a boa relação. A realidade, porém, é que dirigente e jogador nunca tiveram a mesma proximidade que o ídolo alviverde guardou com outras lideranças no clube, como com o ex-diretor Alexandre Matos, que agora o levou ao Cruzeiro, ou o ex-presidente Maurício Gagliotti. Em dezembro de 2022, inclusive, quando Dudu estava em processo de renovação com o Palmeiras, a negociação se estendeu, e Leila chegou a dizer que havia chegado ao limite e não mudaria mais os termos apresentados. Não posso mexer mais uma vírgula. Já avisei que é a proposta final, disse a presidente. Na época, a parte do atleta queria uma quantidade menor de jogos na cláusula de renovação automática, de 15%, e reclamava de mudanças de outros termos que haviam sido acordados anteriormente. Leila chegou a ser perguntada se a demora para definir o futuro de um dos principais ídolos do clube poderia gerar desgaste, mas disse que não era uma preocupação. Em agosto do ano seguinte, porém, em 2023, Dudu rompeu o ligamento do joelho e ficou quase 9 meses afastado dos gramados. Só voltou a atuar no início de 2024 e sem espaço no time, até por conta da retomada de ritmo depois de uma lesão grave. A sensação de falta de prestígio no elenco, contudo, fez o atacante procurar o Cruzeiro no meio da temporada e sinalizar ao Palmeiras o interesse de deixar o clube. Internamente, o Verdão, que já via saída como desafogo na folha salarial, autorizou as conversas por entender que cumpriria os desejos de um ídolo. Tudo aconteceu em sigilo nos bastidores. Tanto que o anúncio do Cruzeiro, no dia 15 de junho, surpreendeu. A questão é que o atacante deu para trás na negociação. No dia 16, Leila deu duras declarações no Sport TV, pedindo que Dudu cumprisse sua palavra e honrasse o acordo com o Cruzeiro, e disse que pelo Palmeiras ele estava vendido. As palavras causaram incômodo no atacante, que entendeu que o Palmeiras estava fazendo força para vendê-lo, e no dia seguinte à entrevista, em junho do ano passado, após receber até uma visita de integrantes da organizada para mudar de ideia, ele decidiu ficar. Ao ser reintegrado, foi o técnico Abel Ferreira quem deu o primeiro passo para o recomeço de Dudu, dizendo que contava com o atacante e negando uma relação ruim entre os dois. A realidade, porém, é que ele nunca voltou a ser uma real opção no time, e a relação com a diretoria também não foi mais a mesma. As rusgas voltaram a aparecer em novembro quando Dudu exaltou o ex-presidente Maurício, antecessor de Leila, chamando-o de o melhor presidente. Eram os últimos atos do Camisa 7, que se despediu do clube sentado no gramado do Allianz Parque ao lado da família. Com o término do Brasileiro e já de férias nos Estados Unidos, Dudu e Palmeiras assinaram a rescisão de contrato, deixando o caminho livre para o atacante se transferir ao Cruzeiro sem retorno financeiro ao clube paulista. Saiu sem evento ou homenagem na despedida. Recentemente a presidente voltou a falar de Dudu ao ser perguntada sobre como evitar que a situação de Rony considerado negociável. Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Poucas horas depois, o atacante usou as redes sociais para xingar e responder às críticas da presidente, dizendo: "Me esquece. Para mim nunca teve a coragem de falar na lata. Parem de ficar puxando o saco dessa pessoa, porque o que ela fala pelo microfone não é nada disso." Como consequência, a presidente decidiu processá-lo e acionou os advogados por considerar que não ofendeu Dudu e que a resposta do jogador foi desproporcional e desrespeitosa. Sem contato desde dezembro, Leila e Dudu colocaram agora de forma pública as rusgas que estiveram vivas nos bastidores ao longo do período em que estiveram juntos no clube. E você, o que acha dessa treta de 2025?